Eu assisti a série da Netflix do Senna, só que depois de terminar eu fiquei assim, bem pra baixo, né? Sei lá, eu sabia que ele morria no final, mas vai que, né? E depois de terminar de assistir, eu fiquei pensando sobre o acidente, sobre como que isso aconteceu e como que foi essa explicação técnica, né, da parte da engenharia, o que explicaria o que aconteceu. E óbvio, eu fui pesquisar a respeito disso, né? E assim, confesso que isso não tem uma informação aberta, né, um documento oficial explicando, é muito difícil de encontrar. Titanic ainda tem um documento que foi explicado como funcionou, mas ainda existem muitas coisas, é muito nebuloso, né? Ainda o pessoal fica falando sobre que o acidente foi causado, como tem uma polêmica em cima disso, então é um assunto muito difícil de encontrar uma resposta, né? Então tem que tomar muito cuidado, eu tive que tomar muito cuidado com isso e também não quero ficar causando nenhum tipo de desinformação aqui. Para você que não me conhece, meu nome é Vinícius Aranda, sou engenheiro de materiais, me formei pela UFSCar e eu tenho mestrado em ciência e engenharia de materiais. Hoje eu faço doutorado também no mesmo departamento aqui na UFSCar. E esse vídeo deu bastante trabalho, então curte, se inscreve, compartilha aí com aquele seu amigo que gosta de entender essa explicação mais técnica aí envolvendo esse tipo de assunto. O ano era 1994, né, e lá no treino do GP de Imola, na Itália, já tinham acontecido alguns acidentes, né, antes efetivamente do acidente do Senna. Inclusive, 2 dias antes da corrida, na sexta-feira, dia 29 de abril de 94, o Rubens Barrichello sofreu um acidente grave, mas no dia seguinte, Ratzenberger acabou falecendo no dia 30, né, num outro acidente. Então, assim, foi um momento assim bem difícil porque tiveram mudanças nas regras, tiraram alguns sensores dos carros, então isso acabou atrapalhando muito como os pilotos conduziam o carro. E no dia 1º, né, no domingo, 1º de maio de 1994, no GP de Imola, o Senna, né, na 7ª volta, acabou sofrendo um acidente em que ele perde o controle do carro, ele vai direto na mureta, ele bate e ele acaba falecendo. E na volta, né, na curva que ele estava fazendo, o local, né, era o local lá da pista em que os carros atingiam a maior velocidade, passavam dos 300 km por hora, né, então eles literalmente estavam voando baixo. O Senna, na época, como todos os pilotos, né, acaba sempre interferindo na como o carro funciona, melhora aqui o freio, faz isso, faz assado, abaixa aqui. E ele pediu naquela época, né, para que a equipe mudasse a barra de direção, ele queria que ela ficasse um pouco mais comprida. Só que por causa do tempo, né, a equipe não teve como fazer essa alteração, né, trocando por uma barra maior, eles tiveram que aumentar o comprimento da barra fazendo uma solda, né, com outro pedaço de barra. E a barra de direção, para quem não está familiarizado, é justamente a peça que liga o volante com a roda. Então, quando a gente gira o volante para a direita, a roda vai girar para a direita porque é a barra de direção que transmite esse movimento. Então, para a esquerda, vira para a esquerda, é exatamente por isso. E como eles não tiveram tempo para fazer essa alteração de forma correta, vamos dizer assim, eles acabaram optando por fazer a soldagem de uma outra parte para fazer o comprimento e atingir lá o que o piloto tinha pedido. Mas foi só na 7ª volta que a barra de direção sofreu a fratura. E naquela corrida em si, na primeira volta, logo que teve a largada, já teve um acidente. Então os carros, né, demoraram um tempo para voltar a correr. Só que na 7ª volta ocorreu a fratura da barra de direção e foi quando ele perdeu o controle e se chocou na mureta lá na curva Tambuleiro. E a barra ela quebrou justamente no ponto de solda, né, que foi, no caso, o lugar mais frágil, né, daquela barra. Essa fratura é uma fratura catastrófica, ela aconteceu de uma vez. Geralmente quando a gente tem algum material metálico, né, e a gente tem algum componente que está lá no nosso carro, ele pode sofrer uma fratura, mas geralmente a fratura que ela vai acontecer, ela é, vamos dizer assim, entre muitas aspas, né, programada. Ela vai acontecendo e aí chega um determinado estágio em que, a partir dali, ela pode sofrer uma fratura catastrófica. Então você tem todo esse tempo para você se planejar e fazer essa troca, o que é algo normal que está dentro ali previsto do aspecto de engenharia. Só que se você não consegue ter esse controle, se você não consegue saber quando vai, a partir de que momento essa fratura vai acontecer de forma catastrófica, você perde completamente o controle daquilo que está acontecendo. E infelizmente, da forma com que foi feito essa adaptação, não tinha como controlar, e o próprio Senna não teria como saber lá dirigindo, né? Geralmente o pessoal fala que quando o carro está com problema na barra de direção, você tem algum barulho fora que você mexe o volante, você tem alguns sinais, né? Alguns sintomas que você percebe que está tendo um problema justamente nesse componente.
Só que do jeito que foi feito e na condição também que o carro está operando, que é um super carro, o carro de Fórmula 1 está voando lá a 300 km por hora, não tem como você controlar isso e muito dificilmente ele teria como perceber que estaria quebrando. Eu não consegui encontrar nenhuma imagem, né, dessa barra de direção, mas eu encontrei um documento da ABM que eles mostram, né, um estudo que foi feito em cima de uma barra de direção que sofreu uma fratura. Vou deixar essas imagens aqui, o documento na descrição, para você acessar e ver como que seria uma fratura como essa, uma fratura catastrófica. Entender esse tipo de fratura é algo muito difícil, né? Não, é uma ciência dentro da engenharia de materiais, mas é algo bem interessante para a gente discutir. Eu fiz um vídeo assim tentando mostrar uma fratura frágil que aconteceu numa peça do meu carro. Vou deixar aqui o link no card e na descrição também, se você quiser ver. Mas eu discuti um pouco melhor, né? Eu acabei mostrando as imagens, explicando exatamente qual parte que é a parte que foi fratura frágil e fratura catastrófica, onde começou a trinca. E é uma coisa muito interessante, assim, do ponto de vista de engenharia, você olhar para um acidente como esse, né? Fora, infelizmente, o fato dele ter falecido, mas a gente entende exatamente o que aconteceu e qual foi o problema, o que poderia ter sido feito, como isso poderia ter sido consertado, né? E essa engenharia, assim, que está mais para uma gambiarra mal feita, torna um carro como esse da Fórmula 1 em um carro de bate-bate, e não um super carro. Tem que lembrar também que pelas condições, na época, as coisas eram bem diferentes também, o tempo que a equipe teve, mas infelizmente se eles tivessem trocado, né, a peça inteira, tivesse produzido a peça inteira, sem ter esse ponto de solda, sem ter esse ponto provavelmente de mais instabilidade, provavelmente esse acidente não teria acontecido. Bom, se você chegou até aqui, não esquece de curtir esse vídeo, assinar o canal e ativar o sininho para você receber notificação. Valeu!